había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Oh, glória! Aleluia. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, te damos graça, Pai, pela leitura da Tua Palavra. Te rogamos agora que nos ajude a receber de Ti a graça, que a porta da Palavra esteja aberta sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar. Meus irmãos, Mis hermanos, dentro do que nós propomos a falar para vocês, dentro de lo que nosotros nos propusimos hablar a ustedes, esse trabalho que vocês têm nas mãos la obra que ustedes tienen en las manos, está dividido em duas partes principais. está dividido en dos partes principales. Falamos ontem sobre a origem do homem Hablamos ayer sobre el origen del hombre e sobre a constituição moral, no sentido de termos recebido isso do próprio Deus, y hablamos de la constitución moral en el sentido de que hemos recibido ello del propio Dios. e concluímos essa primeira parte de ontem falando sobre a consciência. Y concluimos esta primera parte que empezamos ayer hablando sobre la conciencia. Não sei se os irmãos ainda lembram, No sé si los hermanos están acordados, porque eu não queria voltar, mas voltar para o assunto anterior. que no quisiera regresar al anterior asunto, Mas se houver alguma dúvida, pero si hubiera alguna duda, os irmãos podem externar com relação ao que está no texto. los hermanos se pueden manifestar con relación a lo que está en el texto. Ou, por exemplo, se eu fizer uma pergunta, Por ejemplo, si yo hago una pregunta, o intelecto, a sensibilidade e a vontade el intelecto, la sensibilidad y la voluntad, tem origem no homem desde quando? ¿tiene origen en el hombre desde cuándo? O homem evoluiu isso ou já foi criado? ¿El hombre evolucionó eso o ya fue creado por él? O que é que os irmãos acham? ¿Qué opinan, hermanos? Glória a Deus. Gloria a Dios. Ninguém aqui veio do macaco. Entonces nadie aquí vino del mono. Recebemos do próprio Deus. Recibimos del propio Dios. Chegamos ontem a entrar na dimensão antropológica do caráter. Llegamos ayer a entrar en el tema de la dimensión antropológica del carácter. Então, vou voltar um pouquinho só dentro deste tema. Entonces voy a volver apenas un poco en este tema. Como já citamos, Deus criou o homem sua imagem e semelhança. Como dijimos, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. E citamos aqui para os irmãos Y referimos aquí a los hermanos que essa semelhança não era uma semelhança física, que esa semejanza no era una semejanza física, mas intelectual e moral. más intelectual y moral. E também citamos que a semelhança intelectual diz respeito àquilo que o homem tem de diferente dos animais e das outras criaturas. También dijimos que la semejanza intelectual tiene que ver con aquello que el hombre tiene de diferente de las demás criaturas. E que a semelhança moral envolve a constituição do caráter. Y que la semejanza moral involucra la constitución del carácter. Assim podemos dizer que antes da transgressão o homem era perfeito em santidade, retidão e justiça. Entonces podemos decir, hermanos, que antes de la transgresión el hombre era perfecto en santidad, rectitud y justicia. Com a queda do homem, todas essas coisas foram afetadas. Con la caída del hombre todas estas cosas fueron afectadas. Podemos ver o que a palavra de Deus nos diz, Podemos ver lo que la palabra de Dios nos pelo dice, menos em uma dessas referências. por lo menos en una de estas referencias. Efésios 4:24. Efesios 4:24.
que dice así la palabra del Señor: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aleluia. Amém? Amém? O homem foi criado assim. El hombre fue creado así. Mas vamos agora conferir Romanos 1, 18 em diante. Pero ahora vamos a confirmar Romanos 1, O homem após a queda, após a transgressão, El hombre, como vimos ontem, não estava inocente com relação à lei moral de Deus. el hombre después de la caída, que como vimos ayer, no está de acuerdo con la ley moral de Dios. Romanos 1, 18, aqui está 32, mas vamos até lá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre incorruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amém? Essa é a condição do homem após a queda do homem do Éden. Esa es la condición del hombre tras la caída del hombre en el Edén. Apesar de ser criado em santidade, tudo quanto já vimos, A pesar de que ha sido creado en santidad conforme todo lo que hemos visto, essa é a nova condição do homem após a queda. esta es la nueva condición del hombre tras la Em caída. lugar da justiça, a injustiça. En lugar de justicia hay Ao invés de injusticia. santidade, corrupção. En lugar de santidad hay corrupción. Em oposição à virtude, a injustiça, a imundícia. En oposición a las virtudes hay inmundicia, E ainda hay injusticia. podemos ver isso em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 22. Podemos ver eso en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 22. Y dice así la palabra del Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muito bem. Então, observe os irmãos que o homem não tinha saída. Após a queda,
se Deus não criasse um plano de restauração do homem, não havia como o homem ser Pues observen restaurado. los hermanos que para el hombre no había salida. Si Dios no creara un plan de restauración del hombre, el hombre no sería restaurado. Somente a obra salvífica do Senhor Jesus Cristo, mediante essa ministração, é que teria como recuperar o homem de volta à sua condição moral. Solamente la obra salvadora de Cristo podría recuperar el hombre y recondicionarlo a su condición normal. O Espírito Santo então transforma o pecador em semelhança da natureza do caráter de Cristo. El Espíritu Santo que transforma el pecador a la semejanza de la naturaleza y del carácter de Cristo, Conforme 2 Coríntios 3:18, conforme en 2 Corintios 3:18, dice así la palabra del Señor: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Graças a Deus. Entonces, gracias a Dios. Podemos dizer agora, Podemos decir ahora, restaurados pelo Senhor, restaurados por el Señor, salvos por Jesus Cristo, salvos por Jesucristo, podemos andar em santidade com podemos Deus. andar en santidad con Dios. Aleluia. Aleluya. Parte do que está na sequência no texto, Parte de lo que está en la secuencia del texto, já falamos também ontem, ya hablamos también ayer, quando citamos que o caráter é a marca peculiar de uma pessoa, cuando hablamos que el carácter es la marca peculiar de una persona, é o sinal que nos distingue dos outros indivíduos es la señal que nos difiere de los demás y de cada individuo, e que manifesta o nosso próprio estilo. y que manifiesta nuestro propio estilo. Vimos também que o caráter é apenas, não é somente o que revela o homem. Vimos que también el carácter no es solamente aquello que muestra el hombre. Citei também aqui a questão dos temperamentos, Aquí también está relacionada a la cuestión de los temperamentos, que é a parte que recebemos geneticamente. que es lo que nosotros recibimos genéticamente. Essa parte nascemos com ela, Eso es lo que nacemos con él. e essa é a parte que nos influencia Esa es la parte que nos influencia nas reações. en las reacciones. Enquanto que o caráter influencia nossas ações, Mientras que el carácter influencia nuestras acciones, nossos temperamentos influenciam as nossas reações. nuestro temperamento influencia nuestras acciones. Poderia aqui dar um exemplo bíblico, Yo podría aquí darles un ejemplo bíblico. na pessoa do profeta Eliseu. La persona del profeta Eliseo. Nós sabemos, os irmãos, creio que todos conhecem a passagem da Sunamita, Creo que todos los hermanos conocen el pasaje bíblico de la Sunamita. quando cita para o seu marido que aquele homem que passava na frente da casa dela, Cuando ella habla para su esposo sobre aquel hombre que pasaba enfrente a su casa, ela vinha observando ele ella lo estaba observando e citou para ele que ele seria um santo homem de Deus. y le dijo a su esposo: ahí viene un santo hombre de Dios. Que ela podia ver no profeta era o seu caráter. Lo que ella podía ver del profeta era su carácter. Como citamos ontem aqui, não é possível ver outras coisas além do caráter. Como dijimos ayer, aquí no es posible ver más allá del carácter. Embora tudo isso esteja dentro da personalidade, A pesar de que todo está dentro de lo que es la personalidad, é o caráter que se manifesta. es el carácter que se manifiesta. São os hábitos de uma pessoa Los hábitos de una persona que pode ser percebido e observado pelos outros. que puede ser analizado y observado por los demás. Se o profeta tinha um caráter santo, porque ela citou homem santo de Deus, Si el profeta tenía un carácter santo, porque la mujer dice: ahí va un hombre santo de Dios. eu posso mostrar também a vocês que em um determinado momento, Yo puedo también decirles a ustedes que en un determinado momento o profeta teve uma reação, el profeta tuvo una reacción, que talvez alguém dissesse que não seria uma reação santa. que quizá alguien dijera que no sería la reacción de un hombre santo. Foi diante daquela provocação que houve no caminho. Fue delante de aquella provocación que hubo en el camino. Quando ele subia, creio, para Betel, Mientras él subía, creo que para Betel. vamos ler na palavra, Vamos a leer en la palabra. para não confundir, Para não dizermos confundir. coisas. Agora, primeiro, segundo Reis, Segundo Reyes. é o texto em que Eliseu sai de Betel
capítulo 4, hein? O 4 fala da Sunamita, não é? Eu quero a parte onde ele fala que ele vai subindo. Isso. Que lhe provocaram chamando de careca. Que lhe provocaram, ele estava chamando de calvo. Os irmãos conhecem essa passagem, não? Os irmãos conhecem esse passagem, verdade? Que surgiram lá os rapazes, os adolescentes, Que surgiram ali uns chicos, uns e adolescentes. começaram a dizer: sobe calvo, careca, sobe careca, vai careca. E começaram a burlar-se e dizer: vete calvo, sube. Não foi assim, irmãos? Não foi assim, verdade, irmãos? E ali houve uma reação. E allí hubo uma reação. Não foi uma ação. Não foi uma ação. Quando nós estamos sendo provocados, Quando nós estamos sendo o provocados, que pode vir de nós não é uma ação, lo que pode vir de nós não é uma é ação, uma reação. uma reação. Você pode dizer o que você não gostaria de dizer se estivesse tranquilo. Você pode dizer o que não quisiera dizer se estuviera tranquilo. Você pode fazer uma coisa que você não faria se estivesse tranquilo. Você pode fazer algo que não haria se estuviera tranquilo. Por essas coisas aqui, um homem nunca pode dizer que não mata ninguém. Por essas coisas aqui, o homem nunca pode dizer que nunca hará nada, nunca matará nada. Quanto é isso, irmão? 2:23. Nós podemos dizer Nós podemos dizer que não temos a intenção de matar ninguém, que não temos a intenção de matar a que nadie, não queremos jamais fazer isso, que não queremos jamais hacerlo. mas dependendo da provocação Pero dependiendo de la provocación e do seu temperamento, y de su temperamento, é possível que possa acontecer isso, né? es factible que eso pase. Sim? A Bíblia diz que Moisés, o próprio Deus disse que ele era o homem mais manso. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso. Está escrito isso. Está escrito eso. Mas Moisés matou um homem. Mas Moisés mató a un hombre. Sim? Sí, Foi uma reação. fue una reacción. O homem manso também briga. Un hombre manso también pelea. O homem manso também é homem. Hombre manso también es hombre. Não briga com homem manso, não. No se meta con hombre manso. Às vezes é melhor enfrentar um bravo A veces es mejor enfrentar a un bravo do que um manso. que a un manso. Porque ele é manso no caráter. Porque ele es manso en el carácter. Mas numa reação ele pode agir de forma como Moisés. Mas en su reacción él puede actuar quizá como Moisés. Deu uma pancada forte Da un golpe fuerte. e o camarada apagou. No hombre padece. Eu creio que ele não tinha intenção. Yo creo que él no tenía la intención. Ele não foi ali já dizendo vou matá-lo. No fue así premeditado, voy a matar. Ele foi matar, foi defender um companheiro, Fue a defender a un compañero, o irmão dele, el hermano de él. um irmão, como chama na pátria? Compatriota. E ele foi defender. Y él fue a defender. Talvez não tivesse jamais passado na mente de Moisés que aquele homem morreria nas suas mãos. Quizá jamás hubiera pasado en la mente de Mas Moisés foi uma que reação, ele iba a morir en queria sus manos. defender o seu irmão. Pero fue una reacción de querer defender a su hermano. Moisés estava preparado para a luta, não? Moisés estaba listo para la pelea, ¿verdad? Passou por todas essas preparações. Pasó por todos esos preparos. Talvez tenha dado um golpe muito forte Quizá dio un golpe muy fuerte e o homem morreu. y el hombre murió. No texto que citei, En el texto que dije, do calvo, do careca, da calvo. provocação ao profeta. de la provocación al profeta, segundo Reyes 2:23, gracias hermano. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron los muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron los osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Os irmãos estão acompanhando aí? Los hermanos están leyendo ahí. Quantos morreram naquela ocasião? ¿Cuántos murieron en aquella ocasión? 42 rapazes. 42 muchachos. Vocês acham que não fosse diante da provocação, ele teria amaldiçoado aqueles moços?
¿Ustedes creen que si no hubiera habido una provocación, él había maldecido a aquellos muchachos? Vocês acham que ele faria isso? ¿Ustedes creen que él haría eso? Foi assim que ele fez no dia que o machado afundou? Fue así que él hizo cuando el machete. Ele amaldiçoou o rapaz que deixou o machado cair? Él maldijo al joven que hizo el hacha caer. Não. Porque quem estava agindo ali era o caráter do profeta. En aquel momento quien actuó fue el carácter del profeta. Quando estamos agindo, é o caráter que está controlando. Cuando estamos actuando es el carácter que está controlando. Mas quando reagimos, é o nosso temperamento. Pero cuando reaccionamos es nuestro temperamento. E dependendo desse temperamento, Y dependiendo de este temperamento, se for um temperamento frio como o fleumático, si es un temperamento frío como el fleumático, ele suportará mais. él soportará más. Se for colérico, Si es colérico, vai estourar rápido. botará rápido. Ao colérico a gente diz que ele tem pavio curto. Al colérico le decimos que tiene el pavio Não corto. provoque o colérico que você, na segunda palavra, levou um tapa. No le provoque porque en la segunda ya llevas un cachete. Você já vai, na terceira vez já vai pedir perdão, porque já bateu. Y en la tercera vez él ya va a pedir perdón porque ya metió la mano. Então é bom lembrar disso. Entonces puedes ser acordado. Estou falando de caráter, Estoy hablando de carácter. mas não podemos esquecer que temos um temperamento. Pero no podemos olvidar que tenemos un temperamento. E é por isso que as pessoas às vezes se decepcionam com outros, Y es por eso que a veces las personas se decepcionan con porque otros, conhecem o caráter. porque conocen el carácter. Mas quando um dia vê uma reação daquela pessoa, Mas cuando un día viene una reacción de aquella persona, fica sem acreditar. se queda sin creer. Como pode ter agido assim? ¿Cómo puede haber actuado así? Mas foi o temperamento. Fue el temperamento. A provocação foi grande. La provocación fue grande. Vai careca, sobe careca, vai careca, sobe careca, vai careca. E ele suportando, mas diga comigo, todo homem, Diga conmigo, todo hombre, não ouvi. De novo. Tem um limite. tiene un límite. Olhe para seu irmão aí. Mire a su hermano, por favor. Diga, o irmão é um obreiro, não é? Dígale, las hermanas son obreros, ¿verdad? Diga direitinho, diga, o irmão é um obreiro, não é? Pregúntele bien, las hermanas son obreros, ¿sí o no? Então diga assim, não me provoque Dígale así, no me provoque até passar do limite. hasta pasarme de los límites. Procure conhecer bem o seu companheiro Procure conocer bien a su compañero para não extravasar o limite, para no rebasar el límite, porque senão você apanha. si no llevas unos golpes. Eu já vi Yo ya vi numa empresa onde trabalhei muitos anos, en una empresa donde trabajé muchos años, um homem de 1,40 m un hombre de 1,40 m, pleitar um homem de quase 2 metros. encarar a un hombre de casi 2 metros. Não é? 2 metros, né? Ahí hay un hombre de 2 metros, hermano. Misericórdia. Vem cá, vem cá, vem cá. Um pequeno aqui. Un baquito, hermano, un baquito ahí. Un baquete. Traga ele. Salomão? Eu quero o menor. Que tal o mais alto? Esse ainda tá alto, né? Tem o mais pequeno aqui. Por si acaso hay alguien más pequeño. Cadê o menor? A ver, todavía más chico. A ver, un chico valiente. Clever, ¿dónde está Clever? Não tem. No hay, no hay. Não. Qual é a altura do irmão? ¿Cuál es la altura? O irmão Não queria bajar. As câmeras. Vê bem. Um homem desse
altura. y otro de esa altura. Aí o de menor estatura Y el más bajito dizia para o mais alto: decía para el más grande: toca em mim! a ver, tócame. Não quero brigar com você. Yo no quiero pelear contigo. Toca! Pero tócame. Tu estás pensando que esse tamanho me assusta? ¿Estás pensando que ese tamaño me asusta? Vou dizer as palavras do cara lá. Voy a decir las palabras del tipo allá. Esse pedaço que passa de mim para cima Ese trozo que pasa de mí para arriba é podre! está podrido. Irmão, parecia Davi e Golias. Parecía David y Goliat. Não houve briga nenhuma. No hubo pelea ninguna. Não houve. Eram dois pais de famílias. Eran dos padres de familia. Mas todo mundo disse: abaixinho macho. Pero todos dijeron: oh, bajito macho. Meu irmão, muito obrigado. Muchas gracias, hermano. Meu amado, muito obrigado. Gracias. Tamanho não é documento. Tamaño no es documento. É um adágio lá no Brasil. Es un dicho allá en Brasil. Não é? Então, diante de uma provocação, Entonces, antes de una provocación, é difícil controlar uma emoção es reativa. difícil controlar una emoción reactiva. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Los hermanos me comprenden. Olha, uma emoção reativa acontece, mas acontece mesmo. Depois o elemento pede perdão. Es, hermanos, una reacción sucede mismo y después el tipo pide perdón. É por isso que entre nós pode acontecer Y es por alguma eso coisa desse tipo. que entre nosotros puede que pase algo así. Eu tive uma experiência uns anos passados Yo tuve una experiencia hace algunos años em uma coisa lamentosa que vivenciei, algo lamentable que yo viví, e graças a Deus que o pastor Roberto estava na ocasião, gracias a Dios que el pastor Roberto estaba ahí en esta ocasión, foi quem tomou a frente. fue el que tomó la delantera, Era com obreiros, era con obreros. e eu não sabia porque estava acontecendo aquilo. Yo no sabía por qué estaba pasando aquí, Alguém inventou uma mentira, alguien inventó una mentira, mas se foi inventado ou não, na hora da confusão, si fue inventado o no, pero lo que pasa es que en la hora de la confusión, uma opinião muda, faz uma mudança no comportamento das pessoas. una opinión cambia el comportamiento de las personas. E eu fiquei no meu lugar, não estava entendendo nada. Yo me quedé en mi sitio, no estaba entendiendo nada. Creio que se aquelas pessoas viessem para bater em mim, era muita gente, Creo que si aquellos vinieran para golpearme, nem reagiria, porque não dava para reagir com uma multidão. ni reaccionar lo haría porque no avanzaba con la... Só uma coisa me mantinha tranquilo, Apenas algo me mantenía tranquilo, era a minha consciência. era mi conciencia. Minha consciência. Era mi conciencia. Então, diante de determinadas condições da vida, situações da vida, Dios, mediante determinadas circunstancias de la vida, a sua consciência pode ajudar muito, su conciencia puede ayudarte mucho, mas não esqueça dos limites do companheiro. pero no se olvide de los límites de su compañero. Nunca subestime a capacidade de reação de uma pessoa. Nunca subestime la capacidad de reacción de una persona. Por menor estatura que ele tenha, Por más baja estatura que él é tenga, um homem. es un hombre. Lá no Brasil, Allá en Brasil, nas primeiras décadas do século passado, en las primeras décadas del siglo pasado, havia um homem muito temido no Nordeste. había un hombre muy temido en el noroeste. O seu nome era Virgulino, mas era conhecido como Lampião. Su nombre era Virgulino, pero era conocido como Lampión. E uma das frases de Lampião, que era muito temido até pela própria polícia, Y una de las frases de Lampión, que era muy temido por la propia policía, era que um homem não se humilha, era que un hombre no se humilla, se mata. se mata. Vocês estão entendendo?
¿Me pueden comprender? Alguém entendeu aqui, pelo amor de Deus? Alguém entendeu? Lampião Lampião. dizia lá: um homem Un hombre não se humilha, no se humilla, se mata. se mata. Para ele é melhor matar um homem do que humilhá-lo. Para él era mejor matar a un hombre que humillarlo. A história de Lampião diz La historia de Lampião dice que ele chegou em uma cidade no interior de Pernambuco, que él llegó a una ciudad en el interior de Pernambuco, que quem estava governando a cidade era o próprio juiz. que el que estaba gobernando la ciudad era el mismo juez. E quando ele instalou-se no início, logo na chegada da cidade, Y cuando él se instaló justo en el inicio de su llegada en la ciudad, e aquele juiz que era o prefeito também da cidade, aquel juez que también hacía las veces de alcalde de la ciudad, sabendo que Lampião estava ali instalado, sabiendo que Lampião estaba allí instalado, e onde ele chegava, os seus homens roubavam, levavam as coisas, tomavam, saqueavam. cuando él llegaba, los hombres que lo acompañaban asaltaban, robaban las cosas. O juiz foi sozinho, El juez fue solo, o homem foi sozinho el hombre fue solo falar com Lampião. a hablar con Lampião. Ninguém fazia isso. Nadie hacía eso. Por onde ele passou, ninguém teve essa capacidade. Por donde Lampião pasó, nadie le tuvo esta capacidad. A família daquele homem ficou pedindo a ele que não fosse. La familia del hombre quedó rogando que no fuera, E ele foi. pero él fue. E disse para Lampião: Y dijo para Lampião: eu sou o prefeito desse lugar. yo soy el alcalde de este lugar. E eu vim aqui para lhe dizer Yo vine aquí para decir que o senhor e os seus homens não são bem-vindos. que usted y sus hombres no son bienvenidos. E que para o senhor entrar nessa cidade, Y que para usted entrar en esta ciudad, vai ter que me matar primeiro. tendrá que matarme primero. Mas o que era para matar um homem que ele já tinha feito isso tantas vezes? ¿Qué era para ir a matar a un hombre que había Não hecho? valia nada para ele uma vida. Para él no valía nada la vida. Já tinha matado tantas pessoas, Ya había matado tanta gente. mas a forma como aquele homem falou com ele, Mas la forma como aquel hombre le habló, mexeu com ele. le movió. E os capangas de Lampião Y los oficiales, los que le acompañaban, los aceros de Lampião, pediram a Lampião para matá-lo. pidiendo a Lampião permiso para matarlo. Cada um deles dizia: deixa comigo. Cada uno de siempre deja conmigo. Prepararam os rifles. Prepararon los rifles. Aí Lampião disse: não, Lampião dijo: no, um homem desse en nombre de estos não se mata. no se mata. Um homem desse não se mata. En nombre de estos no se mata. Nem Lampião mata. Ni Lampião mata. Esse é um homem. Ese es un hombre. Doutor, Doctor, vá para casa. vaya para su E casa. vocês arrumam as coisas. Y ustedes arreglan las cosas. E vamos para outro lugar. Vámonos de aquí. Aqui tem um homem. Aquí hay un hombre. Mas podia ser um homem morto, né? Pero podía ser un hombre muerto, ¿sí o no? Ele foi pronto para morrer, Fue listo para morir. mas foi fazer a sua parte. Pero fue a hacer su parte. E foi da boca do próprio Lampião Y fue de la boca del propio Lampião que saiu essa frase: que salió esta frase: um homem não se humilha, un hombre no se humilla, se mata. se mata, se lo mata. Então, cuidado, irmãos, para não confundir caráter Cuidado, hermanos, para no confundir com carácter temperamento. con temperamento. Você conhece a pessoa pelas marcas que ela produz em sua frente, pelo que você Se conoce vê, a la persona por las marcas que ella externa, por lo que usted ve, mas ele é uma personalidade. pero él tiene una personalidad. E há outros componentes que influenciam nas suas reações. Y hay otros componentes que influencian en su formación. Sus conceptos. Ficou claro isso aqui? ¿Quedó claro eso, hermanos? Então, o profeta Eliseu, tomei um dos profetas Yo apenas tomé el ejemplo de uno de los profetas. e mostrei para os irmãos duas condições
condições na vida Y dele. mostré a los hermanos dos condiciones en sus vidas. Em uma que aparece o seu caráter, o caráter dele era santo. Y una que aparece su carácter, el carácter de él era santo. A mulher disse: ali está um homem, um santo homem de Deus. Allí estaba un hombre, un santo hombre de Dios. Mas ela não diria isso se tivesse visto naquele dia que ele amaldiçoou os rapazes. Mas él no hubiera dicho eso si él estuviera en el día que él maldijo a los muchachos. Tinha ficado pasmada com aquilo. Hubiera quedado pasmada con aquello. Como pode um santo amaldiçoar? ¿Cómo puede un santo maldecir? Pode. Bueno, É só ficar no limite. es solo rebasar el límite. É reativo isso. Es un reactivo. Muito bem. Vamos andar aqui. É um pouco ainda para a gente tratar. Hay un poco todavía para que nosotros aprendamos. Já que agora sabemos sabemos e afirmamos, né? Ya que sabemos y afirmamos Que o homem foi criado por Deus. que el hombre fue creado por Dios, Com toda essa capacidade que nós falamos aqui desde ontem. uso de esta capacidad que hablamos desde ayer, Essa condição intelectual e moral do homem desde a criação. esa condición moral e intelectual del hombre desde la creación, E que o homem perdeu na queda, na transgressão. que el hombre había perdido en la caída, en la transgresión, Mas que nós adquirimos novamente pelos méritos do Senhor Jesus. mas que nosotros volvimos a adquirir por los métodos del Señor Jesús, Pela regeneração do Espírito Santo em nossas vidas. por la regeneración del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ainda tem algo para vos dizer. Todavía hay algo para decir. Se desejamos alcançar um nível de homem de Deus Si e de mulher de deseamos Deus, alcanzar un nivel de hombres, mujeres de Dios, é preciso que façamos algo com relação à nossa personalidade. es necesario que hagamos algo en relación a nuestra personalidad. Lembrem-se que eu estou falando personalidade ¿Se acuerdan de lo que estoy hablando? Personalidad como sendo o conjunto de todas essas nossas como características. siendo el conjunto de todas estas nuestras características. Tudo que está no temperamento Todo lo que hay en el e temperamento tudo que está dentro do caráter. y todo lo que hay dentro del carácter, No que é reativo de lo que es e reactivo no que é ação. y de lo que es acción. Antes de continuar, vou fazer outra pergunta. Antes de seguir, les haré otra pregunta. Se alguém achar aqui uma carteira, Si alguien encuentra aquí una billetera, depois que todo mundo sair, después que todos salgan, alguém perceber que há uma carteira aqui alguien se da cuenta que dejaron una billetera aquí e tenha dinheiro na carteira, y que hay dinero en la billetera, o que você faz? ¿qué haría usted? Se for sem dinheiro, a carteira, Si fuera sin dinero la billetera, de quem é? ¿de quién es? Tem dinheiro. Hay dinero. Não vou perguntar quem é. No voy a preguntar. Essa atitude, Esa actitud, quem está comandando essa atitude em mim? ¿quién está comandando esa actitud en mí? Pelo que eu já falei, Por lo que ya hablé. é o temperamento ¿Es ou el o caráter? temperamento o el carácter? Hã? Quem acredita que é o temperamento, levante a mão. ¿Quién cree que es el temperamento? Levante la mano. Quem acredita que é o caráter, levante a mão. ¿Quién cree que es el carácter? Levante la A mano. maioria levantou o caráter. É o carácter. Não esqueçam, o caráter, o nosso caráter, No se olvide, nuestro carácter controla controla as nossas ações. nuestras acciones. Eu vou falar, opa, isso aí não é meu, não vou pegar, ok? No, eso no Eu es sou mío. ladrão. No voy a coger, eso yo no soy ladrón. Esses valores que estão dentro de nós, Sus valores que están dentro de nosotros desde el carácter. agora, a reação seria: você me chamou de ladrão. Pero la reacción sería, me has llamado ladrón. Essa provocação, Esa provocación, se você quiser ver como ele vai reagir, provoque. si usted quiera saber cómo va a reaccionar, lo provoque. E às vezes a reação é pior do que você imaginava. A veces la reacción es peor de lo que se puede imaginar. Dessa forma, irmãos,
De esa manera, Se hermano, desejamos alcançar o nível de homem de Deus, si deseamos alcanzar el nivel de hombres de Dios, é necessário que a nossa personalidade es necesario que nuestra personalidad se torne subserviente de Deus. se vuelva Subserviente, sumisa a Dios, submissa. sumisa al extremo. É eu colocar a minha personalidade em submissão a Deus. Es poner mi personalidad en sumisión a Dios, Admitir que os propósitos de Deus para mim admitir que los propósitos de Dios para mí me faz suportar coisas muito maiores. me hace soportar cosas mucho mayores, Lutar contra o nosso próprio temperamento. luchar contra nuestro propio temperamento. Eu sei que sou explosivo, Yo sé que soy explosivo, mas não vou explodir. pero yo no voy a explotar. O rei Davi era explosivo, El rey David era explosivo, mas diante de algumas situações pero delante de algunas situaciones demonstrou totalmente o contrário. demostró totalmente lo contrario. Diante de uma provocação, Delante de una é o provocación, nome do camarada que provocava Davi, Semei, el nombre del hombre que le provocaba a David, Simei. pelo caminho provocando Davi. Por el camino provocaba a David. E Joabe e os demais homens de Davi dizendo: deixa eu resolver a parada, Y Joab y los demás hombres de David, déjame resolver ese asunto. vou mostrar a ele como é, Le mostraré cómo es. matar esse tinha valor, né? Vou matar. Matar a esse nadie. Davi, não, deixa ele. Quem sabe não é Deus que está usando isso. David decía, no, déjalo. ¿Quién sabe? Dios no lo está usando Para que eu possa aprender a controlar. para que yo pueda aprender a controlar Davi. mi mismo. Só quando a gente conhece a Deus, Solo cuando conocemos a Dios que fugimos dessa forma humana comum. y huimos de esta manera común, humana, Como pode um homem explosivo, ¿cómo puede un hombre explosivo, como era Davi, como era David, escrever o Salmo 40? escribir el Salmo 40? Todo colérico Todo colérico é impaciente. e impaciente, Está no temperamento dele. está en su temperamento. E como podia Davi escrever: esperei com paciência no ¿Y Senhor? cómo podía David escribir, esperé pacientemente a Jehová? Então, na proporção que vamos conhecendo a Deus, Entonces, en la proporción que vamos conociendo a que Dios, vamos nos aproximando de Deus, que nos vamos acercando a Dios, vamos também superando as nossas próprias reações. vamos también superando nuestras propias Mas reacciones. não podemos esquecer que temos aquilo. Pero no podemos olvidarnos que tenemos aquello. Mas infelizmente, Infelizmente, para que Deus prevaleça em nossa vida, para que Dios prevalezca en nuestras vidas, é preciso que resistamos muitas vezes a nós mesmos. es necesario que nosotros resistamos muchas veces a nosotros mismos. É preciso que a gente aprenda com os grandes personagens da Bíblia. Es necesario que aprendamos con grandes personajes de la Biblia. Precisamos aprender, ler detalhadamente o que eles passaram, Necesitamos aprender, leer en detalle lo que ellos pasaron, para que tenhamos lições para a nossa vida. para que tengamos extraigamos lecciones para nuestras vidas. Temos aqui um grupo bom de obreiros, Tenemos aquí un buen grupo de obreros e eu me incluo nesse meio. y yo me incluyo en este medio. Eu preciso aprender com João Batista, Yo necesito aprender con Juan Bautista, quando disse: é preciso que ele cresça cuando dijo es necesario que él e crezca eu diminua. y que yo disminuya. Mas é fácil dizer isso? Pero es fácil decirlo. Estamos todos nós querendo muitas vezes aparecer, Si estamos todos nosotros muchas veces queriendo aparecer, conquistar as coisas conquistar las cosas a todo custo, a todo costo, dizer o que João Batista disse. decir lo que Juan Bautista dijo. Está escrito em João capítulo 3, versículo 30. Está escrito en Juan capítulo 3, versículo 30. É preciso que ele cresça Es necesario que él crezca e eu diminua. y yo disminuya. Você já disse alguma vez isso para um companheiro? ¿Usted ya dijo alguna vez eso para un compañero? Que eu diminua e ele cresça? Que yo disminuya y él crezca. É fácil, Es fácil. mas não foi só João Batista.
Pero no fue solamente Juan Bautista. Que diríamos diante de Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20? ¿Qué diríamos delante de lo que está en Gálatas 2:20, dicho por el apóstol Pablo? Vamos ver? Vamos a ver. Pega a sua Bíblia, por favor. Aquí está, 2:20. Coge su Biblia, por favor. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vou fazer mais uma coisa com os irmãos aqui. Voy a hacer más algo aquí con los hermanos. É tom de brincadeira. Apenas en tono de juego. Não leva muito a sério. No tome muy en serio. Você conhece a pessoa que está ao seu lado? ¿Usted conoce a la persona que está cerca de usted? Su Por costado. favor, quem conhece o companheiro que está ao seu lado, levante a mão. Por favor, quien conoce el que está a su costado, levante la mano. Diz que pouca gente conhece. Creo que poca gente conoce. Quem levantou que conhece, por favor, levante novamente. Quien alzó la mano porque dijo que conoce, por favor, lo haga de nuevo. Pronto, dois aqui. Ahí hay dos. Meu irmão, Meu irmão. diga uma característica. Você conhece o irmão aqui? O senhor levantou a mão, sim. Conhece quem é? Conhece ele? Ele lhe conhece? Vou fazer uma pergunta. Diga uma característica que o senhor conhece dele. Diga una característica que usted conoce de él. Amigável. Amigável. Coisa boa, né? O companheiro dizendo do outro, não, ele é amigável, eu sou amiga. Compañero diciendo del otro, que cosa buena, es amigable. É melhor do que ele dizendo, eu sou seu amigo. É melhor do que o irmão lá dizer que é amigo, é ele dizer, não, você é meu amigo. Mejor que el otro diga, yo soy tu amigo, es que él reconozca que el otro es su amigo. E o senhor diria uma característica dele? Usted diría una característica de él. Respeitoso? Amém. Mas eu estou falando dessas qualidades que foram citadas aqui. Esas cualidades que fueron aquí habladas, Eles vêm por causa de quê? ellas vienen ¿por qué? O que é que está mostrando para eles uma característica do outro? ¿Qué Qual les é? está mostrando una característica del otro? ¿Qué es que les está mostrando? ¿Bien? É o quê? Carácter. Caráter são sinais, são características da pessoa, que é visível pelos Son sinais. señales, características de las personas que es reconocible por las personas. Agora, você vai dizer para uma pessoa que está ao seu lado, como Paulo disse aqui. Ahora vas a decir al que está cerca tuyo, como Pablo dijo O aquí, que é que ele disse? que el Señor le dice, 2:20 de Gálatas. con Cristo estoy juntamente crucificado, Sim. y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Não vivo eu, No vivo yo, sim, mas Cristo. Cristo vive en mí. Você pode dizer isso? ¿Puede decirlo? Quantos podem dizer? ¿Cuántos pueden decirlo? Não. Certo? ¿Puede decirlo ahora? Dígalo. Pero dígalo. Não vivo eu, mas No Cristo vivo vive em mim. yo, mas Cristo vive en mí. É fácil dizer, irmãos? Es fácil Não é decirlo. fácil dizer? Isso, meu companheiro, diz assim, é porque o pessoal não te conhece. Y si tu compañero te dice, es porque la gente no te conoce. Cristo vive em tu. Cristo vive en ti. Tu compra e não paga. Tú compras y no pagas. Na rua que tu mora, tu fecha a rua. La calle que vives, cierras la calle con tus peleas. Todos os vizinhos escutam os gritos quando tu grita em casa com a tua mulher e teus filhos. Todos los vecinos oyen los gritos con tu mujer y tus hijos. A criança procurou o pastor e disse: Pastor, El niño procuró al pastor y le dijo, pastor,
Eu me sinto tão feliz aqui, Yo me pastor. siento tan feliz aquí, pastor. Ah, que bom. Digo, ay, qué bueno. Você é filho de quem? Ela disse do irmão fulano, do diácono fulano. Le pregunté, ¿eres hijo de quién? Y ella dijo, soy del diácono fulano, hijo del diácono. Ah, muito bem. Y quedó contento. Digo, ay, qué E bueno. você gosta de estar na casa de Deus? Gosta. Por quê? Y le gusta estar en la casa de Dios. ¿Y por qué? A criança diz, porque em casa é um inferno. Porque en mi casa es un infierno. Aqui meu pai é um santo. Aquí mi padre es un santo. É calmo. Es calmo. Fala bem com as pessoas. Habla bien con las personas. Mas em casa ele grita conosco. Pero en casa él grita con nosotros. Com minha mãe. Con mi madre. É um verdadeiro inferno, pastor, minha casa. Es un verdadero infierno, Eu pastor. Mi preferia casa. morar aqui na igreja. Yo prefería vivir aquí en la iglesia. Mas eu posso dizer como Paulo, Pero yo puedo decir como Pablo, Cristo vive em mim. Cristo me vive. Posso? Bueno, Esse Cristo que eu falo dele fez alguma mudança no meu caráter. ese Cristo del cual hablo hizo algún cambio en mi carácter. Esse Cristo que eu falo dele tem mudado também o meu temperamento. Ese Cristo de que hablo también ha cambiado mi temperamento. Que só quem pode fazer isso é ele. Que solo quien puede hacerlo es Él. Eu não posso. Yo no puedo. Aleluya. Que diríamos mais ¿Qué diríamos más? se lêssemos 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1? Si leemos 2 Corintios capítulo 2, versículo 1, De quem deve ser essa decisão? ¿de quién debe ser esta decisión? Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Muito bem. Muy bien. Eu mesmo deliberei. Yo mismo determiné. A escolha foi minha. La elección fue mía. A decisão é minha. La decisión es mía. Deus nos deu essa capacidade de decidir. Dios nos dio esta capacidad de decidir. Se eu tenho chamada para ser obreiro, Si yo tengo llamado para ser obrero, eu tenho que ser submisso aos propósitos de Deus na minha yo vida. tengo que ser sumiso a los propósitos de Dios en mi vida. Caso contrário, irmãos, Caso contrario, vamos ter que passar por algumas coisas que Deus vai trabalhar conosco. tendremos que pasar por algunas cosas que Dios trabajará, obrará en nosotros. Porque Deus sabe trabalhar com obreiro. Porque Dios sabe trabajar con obrero. A quem Ele chama, Ele sabe trabalhar. A quien Él llama, Él sabe trabajar. Deus sabe trabalhar conosco. Dios sabe trabajar con nosotros. Quem tem temperamento forte, Quien aquí tiene temperamento quem tem fuerte, temperamentos frios, quien tiene temperamento quem frío, tem um caráter forte, quien tiene un carácter fuerte, quem tem um caráter fraco, quien tiene un carácter débil. Deus sabe trabalhar com Dios todos. sabe trabajar con todo tipo de hombre. Aleluya. A uns Ele pode fazer como fez com Elias. A unos Él puede hacer como hizo con Elías. Diante de algo que ia acontecer, Delante de algo que iba a pasar. Deus disse: vai lá para o lugar que eu reservei. Lá tem um ribeiro, Y digo, vete para el lugar donde yo te reservé. Allá hay un riachuelo, tem uma água boa. un ribero de aguas buenas. Você vai ficar lá um tempo. Vas a quedar allá un tiempo. E lá Deus providenciou a comida. Y allá Dios le proveyó la comida. O corvo trazia a comida, a carne para Elias. Luego le traía la comida para Elías, la carne. A água estava no ribeiro correndo. El agua venía del ribero corriendo. Eu acho que tem obreiro aqui que diz assim: num lugar desse eu não queria sair nunca. Alguien diría, de un lugar así no quisiera salir nunca. É muito bom, Es muy bueno. mas Deus estava deixando apenas por um tempo. Pero Dios estaba dejando apenas por un tiempo. E quando Elias pensava que já tinha aprendido tudo, Cuando Elías pensaba que ya había aprendido todo, que a sua comunhão com Deus já estava tão estreita, que su comunión con Dios ya estaba tan estrecha, que não tinha mais o que aprender, que no había más que aprender, Deus frustra o profeta. Dios frustra al profeta.
depois que ele cumpre después que Él cumple determinações do próprio Deus, determinaciones del mismo Dios, cumpriu à risca o que Deus falou, vio la raya lo que Dios le habló, se sentiu sozinho. se sintió solo. Todo mundo foi embora. Todos le dejaron. Todos Ninguém ofereceu nem um cafezinho. nadie le ofreció ni un cafecito. Cansado, Agotado, enfadado enfadado, e sem o reconhecimento das pessoas. sin el reconocimiento de las personas. Precisava só de um lugar para descansar. Precisaba solo de un sitio para descansar. Não teve uma tsunamita para dizer: ô marido, bota ele lá no quarto lá atrás, o homem está cansado, o homem de Deus está cansado. No hubo siquiera una tsunamita para decirle, esposo, ponlo allí en el cuarto porque está cansado, es hombre de Dios. Leva um cafezinho para ele. Llevémosle un cafecito. Ele deve ter passado a manhã toda, a noite toda, ou sei lá, caminhou, está cansado. Haber pasado la mañana, la noche toda caminando, no sé, está cansado. Ninguém pensou nisso. Nadie pensó en esto. Deus também não tocou no coração do rei para que oferecesse ao profeta uma boa recepção. Dios tampoco tocó al corazón del rey para que le ofreciera una buena recepción. O que veio para Elias foi uma ameaça da rainha. Lo que vino para Elías fue la amenaza de una reina. Amanhã às 6 horas, tua cabeça também não vai estar no corpo aí como Mañana fizeste estas com os horas tu profetas de cabeza Baal. ya no estará sobre el cuello como hiciste con los profetas de Baal. Deus deixou Elias ser frustrado. Dios le dejó a Elías quedar frustrado. O homem que não temia, Un hombre que no temía, temeu. temió. Estou falando de temor como medo. Estoy hablando de temor como miedo. E fugiu às pressas, correndo. Y huyó al apuro corriendo. Estava com tanto medo. Estaba con tanto miedo. E chegou a determinada parte da jornada, Llegó en un determinado momento de la jornada. disse para o moço que lhe acompanhava: Le dijo al muchacho que le, Olha, fica joven ahí, que le acompañaba, le dijo, que eu vou quédate mais ahí, adiante. voy más adelante. Não queria mais nem a companhia daquela pessoa que estava ao seu No lado. quería siquiera la compañía de la persona que estaba a su O lado. único que tinha ficado ao seu lado. El único que estaba a su lado. Pediu para ele ficar lá. Pidió que él quedara allí. Foi sozinho. Fue solo. Entrou numa caverna Entró en una e caverna pediu para morrer. y pidió para morir. A frustração foi tão grande La frustración fue tan grande que ele disse: não tenho mais nada para fazer que aqui. le dijo, no tengo más nada para hacer aquí. Só eu fiquei. Solo yo quedé. Deus me deixou só. Dios me dejó solo. E há momentos na vida do obreiro Y hay momentos en la vida del que hombre ele se sente que assim, él se siente así, sozinho, solito, frustrado. frustrado. Mas não deixa, Deus não deixa um obreiro assim. Pero Dios no deja al obrero así. Permite que ele chegue a esse ponto, Permite que él llegue a ese nivel. porque às vezes precisamos que Deus nos frustre Porque precisamos que Dios nos frustre para que o nosso caráter para que seja nuestro melhor. carácter sea mejor. Depois da frustração, Después de la frustración, Deus procura Elias. Dios procura a Elías. Ei, rapaz, acorda. Toma alimento. Toma alimento, Acorda. despierta, Te alimenta. alimenta, Porque a caminhada porque la caminada acabou. acabó. Foi assim? ¿No fue así? Se vocês aceitarem isso, irmãos, Si ustedes aceptarem eso, hermanos, não estão aprendendo nada. no están aprendiendo nada. O profeta disse alguma coisa para Deus. El profeta dijo algo para Dios. Deus disse: agora você vai comer e morrer porque a caminhada encerra aqui. Foi assim? Yo le digo, ahora vas a comer y morir porque... Foi assim ou não foi? ¿Fue así? Foi assim ou não? Tem gente com dúvida. Hay alguien que está dudando. Eu gosto de provocar a igreja onde trabalho. Me gusta retar la iglesia donde Eu trabajo. gosto de provocar. Me gusta retar. Quer retar? E outro dia eu estava na instrução, na doutrina, Y otro día estaba en la enseñanza, en la doctrina, e eu falando sobre algumas coisas. y hablando sobre algunas cosas.
Eu disse, eu vou provocar, ver se os irmãos estão por dentro da Bíblia. Voy a retarles a ver si están por dentro de la Biblia. E eu disse que o profeta Eliseu teve uma decepção com o seu auxiliar. Yo dije que el profeta Eliseo tuvo una decepción con su auxiliar. O seu auxiliar chamado Geazi. Su auxiliar llamado Gehazi. E ele teve uma decepção com esse obreiro. Tuvo una decepción con este obrero. Inclusive, aquele obreiro terminou seus dias leproso, perdeu. Incluso aquel obrero terminó los días de leproso. E eu disse, ele teve tanta decepção Ele tuvo tanta decepción com Geazi con Gehazi que quando escolheu um outro obreiro, cuando eligió a otro obrero, um outro auxiliar, ele escolheu um cego. Ele escogió a un Eu ciego continuei pregando e todo mundo ficou y calado. continué predicando y todo el mundo quedó callado. Os irmãos entendem o que eu estou falando? ¿Los hermanos entienden? ¿Me comprenden? Eu disse que eu estava provocando a igreja. Yo dije que estaba retando la iglesia. Eu estava retando mesmo a igreja, viu? Yo estaba retando la iglesia, hermanos. E eu então falei que o profeta Eliseu Yo entonces dije que el profeta Eliseo ficou chateado com o auxiliar anterior, quedó molesto con el auxiliar anterior, que foi desobediente a Deus e a que ele. se dice que había sido desobediente a Dios, E por causa disso ele procurou um outro y auxiliar a raíz de ello procuró otro auxiliar cego. ciego. E a igreja ficou calada. Y E la eu iglesia quedó callada. continuei pregando. Y yo seguí predicando. E ainda mostrei na Bíblia Y aún mostré en la Biblia que o auxiliar era cego. que el auxiliar era ciego. Sabe onde eu mostrei? ¿Sabe dónde yo mostré? Naquela passagem onde o profeta está em casa e ele chega e diz para o profeta: En aquel pasaje que él estaba en casa y él llega y dice para el profeta: meu senhor, estamos cercados. Há um grande exército hay un cercando. gran ejército cercando. E o profeta disse: ah, senhor, Y el profeta le dice: abre os olhos desse moço para que ele Señor, veja. abre los ojos de este muchacho para que le vea. O homem era cego. El hombre era ciego. E o povo lá calado. Até que teve um irmão lá no meio dizendo: pastor, Hasta que hubo un hermano en medio y dijo: pastor, ele era cego, mas era cego do espiritual. él era ciego, pero ciego espiritual. Eu disse: glória a Deus que teve um para defender a igreja. Yo dije: gloria a Dios que por lo menos uno. Irmão, se amanhã Hermanos, si mañana eu dizendo para aquela igreja, yo diciendo para aquella iglesia, chegar aqui ensinando uma coisa errada, les dije que si yo llegara enseñando, vocês têm que conhecer a palavra o suficiente ustedes tienen que conocer la palabra lo suficiente para dizer: aqui não, pastor, para decir: aquí no, pastor, aqui não vem ensinar isso não. aquí no nos venga a enseñar eso. Mas eu sei que os irmãos estavam percebendo, Pero yo sé que los hermanos se habían dado cuenta, estavam calados em respeito a estaban mim, callados en respeto a mí, porque era eu que estava dizendo. que era yo quien les estaba diciendo. Fosse outro obreiro, eles rebatiam Pero dele. si fuera otro obrero, hubiera Você rebatia dos anos, refutado. mas nem mesmo o pastor Pero ni mismo el pastor pode ensinar o que está errado. puede enseñar lo que está errado. Alguém tem que se levantar e dizer que está Alguien errado. tiene que levantarse y decir: está mal. Se não fizer isso em público, Si no hacen eso en público, vai fazer em particular. lo hará en particular. O homem pode se confundir, El hombre puede confundirse, mas a palavra de Deus que está escrito, está escrito. mas la palabra de Dios que está escrito, está escrito. Amados, Amados, estamos no final, estamos en el final. temos ainda esse ponto aqui. Tenemos todavía este punto aquí. Se não aprendemos como disse João Batista, Si no aprendemos como dijo Juan Bautista, se não aprendemos como disse Paulo, si no aprendemos como dijo Pablo, talvez estejamos precisando aprender com o profeta Isaías. tal vez estemos necesitando aprender con el profeta Isaías. Talvez o nosso problema seja na língua. Tal vez nuestro problema sea en la lengua. Não vou fazer a prova da língua hoje aqui, No voy a hacer la prueba de la lengua, porque talvez tenha que sair muitos obreiros assim, porque haya que salir muchos obreros com a así, língua de fora. con la lengua botada. Por aí tem obreiros
Por aí há obreiros. Já tem gente dizendo assim: Que há muitos dizendo assim: quando ele morrer, cuando él muera, o corpo vai no caixão el cuerpo va en e a la língua no caminhão. la lengua en un camión. Talvez esse obreiro precise aprender com o profeta Isaías. Este obrero necesita aprender con el profeta Isaías. Quando ficar frente a frente com o Senhor, Cuando queda de frente a frente con el Señor, reconhecer que o erro está na língua, reconocer que el error está en la lengua, que a sua língua não é boa, que su lengua no es buena, não é uma língua que glorifica a no Deus. es una lengua que glorifique a Dios. Foi isso que o profeta fez. Está no capítulo 6 do livro de Isaías. Fue eso lo que el profeta 6 e 6 hizo. em diante. Está en el capítulo 6 de Isaías. Quando ele vê Deus no trono, ele diz: ai de mim que vou o quê? Cuando él vio a Dios en el trono, Vou él dijo: perecer. ay de mí que voy ¿qué? Perecer. Que os meus olhos viram o Senhor dos Que exércitos. mis ojos han visto al Señor de los ejércitos. E eu sou homem de lábios impuros. Yo soy hombre de labios impuros E vivo no meio de um povo de impuros lábios. y vivo en medio de un pueblo de impuros labios. E quando ele disse isso, o que foi que Deus fez? Y cuando le dijo eso, ¿qué fue que Dios hizo? Mandou um anjo Mandó un ángel, pegar uma brasa viva do altar carbón encendido del e altar queimar a sua língua. y quemar su lengua. La tenaz. Peça a Deus para queimar a sua língua. Pida a Dios que le queme la lengua. Obreiro bom Obrero bueno é aquele que Deus já queimou a sua língua. es aquel que Dios ya le quemó la lengua. É melhor queimar do que cortar. Es mejor quemarla que cortarla. Aleluya. Eu encontrei um homem em uma certa cidade Encontré un hombre en cierta ciudad que era parente de alguém que eu conhecia. que era pariente de alguien que yo conocía. E ele veio falar comigo, mas não conseguia falar porque ele tinha perdido uma parte da língua. Y él vino a hablar conmigo y no conseguía hablar porque le había perdido un trozo de la lengua. Ele falava, tentava falar, mas ninguém entendia a língua dele. Estava Estaba só um hablando, pedaço. nadie entendía la lengua de él porque le faltaba un trozo. E o parente que eu conhecia disse para mim: Y el pariente que yo conocía é que ele no- pensa que está falando, es que él piensa que está hablando. mas ele não fala porque a língua dele foi cortada. Él no habla porque la lengua le fue cortada. Ele dava muito trabalho aí fora na polícia. Daba mucho trabajo ahí afuera en la E policía. um dia pegaram ele, ele traficava Y un día lo atraparon porque él traficaba. e cortaram a língua dele para ele não dizer não sei o que lá. Le cortaron la lengua para que él no delatara. Deus não quer cortar a língua do obreiro, Dios no quiere cortarte la lengua del hombre, mas tem uns que era preciso cortar pero hay algunos que era necesario cortar para ele falar somente como Zacarias, não? para que hable solamente como Zacarías, Por gesto. por gestos. Mas Deus não quer cortar a nossa língua, irmãos. Pero Dios no nos quiere cortar la lengua, hermano. Deus quer queimar a nossa língua. Dios quiere quemar nuestra lengua. E ainda nos dá uma nova língua para falar em mistério. Todavía nos da lenguas nuevas para hablar en misterios. Aleluya. Portanto, aprendamos Por ende, aprendamos com esses personagens da Bíblia con estos personajes de la Biblia. e aperfeiçoemos o nosso caráter em Cristo Tenemos Jesus, nuestro carácter en Cristo Jesús, para que não passemos por vergonha, para que no pasemos por vergüenzas, determinadas frustrações, determinadas frustraciones, porque existe 3 classes de pessoas no mundo: porque hay 3 clases de personas en el mundo: os que aprendem apanhando, los que aprenden llevando paliza, os que aprendem vendo os outros apanhar, los que aprenden viendo a otros llevar paliza, mas também tem os que nem apanhando aprendem. y hay aquellos que ni llevando paliza aprenden. Qual dos 3 nós vamos escolher? ¿Cuál de los 3 escogeremos? Olha para o seu irmão para eu encerrar agora. Mire a su hermano para que Olha para ele. termine ahora. Você pode ficar em pé? Usted puede ponerse en pie. Chamar o seu irmão para perto de você? Llama a su hermano para cerca de usted. Por favor. Por favor. Levantou? Se paró. Olha agora para o companheiro que está ao seu lado. Ahora le mire al compañero que está a su costado. Pergunta, você me conhece? Pregúntale, ¿me conoces?
sea sincero, sea sincero. Eu me conheço um pouco. Dígale, yo te conozco un poco. Diga também, eu e você. Dígale también, yo y tú, Diga para ele. yo y usted, dígale, Temos coisas tenemos cosas que nem a nossa esposa suporta. que ni nuestra esposa soporta. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Nem os nossos filhos suportam. Ni nuestros hijos soportan. Agora diga, por favor, Ahora diga, por favor, me ajude a ser obreiro. ayúdeme a ser obrero. Me ajude que eu vou lhe ajudar. Ayúdeme que yo te voy a ayudar. Quando eu falhar, Cuando yo fallare, diga para mim, diga para mí, melhora nisso. mejor en eso, Mas não me provoque. pero no me provoca. Vocês aceitam a oração? Ustedes aceptan una oración, Abraça o companheiro ou abracen a su compañero. Amado Deus, sabemos que sem Ti nada podemos fazer. Sabemos, inclusive, Pai, que estamos em aperfeiçoamento. Apesar de já estarmos caminhando e assentando-se em lugares celestiais, ainda temos muitas coisas para nos aperfeiçoar. Nos ajuda a compreender a Tua palavra. Nos ajuda a compreender a nós mesmos. A entender, ó Pai, a Tua vontade em nossa vida. Que não olhemos para um lado nem para o outro, mas para o Senhor. Porque fomos chamados para a obra. Fomos escolhidos para fazer a obra. Mas ainda falta muita coisa para estarmos de acordo com a Tua vontade. Portanto, Senhor, Tu que nos conheces completamente, Tu que sabes e nos conheces pelo avesso, nos ajude, porque ainda faço coisas que as pessoas não suportam. Embora ela não fale, ela não diga, mas não suporta. Ajuda elas, mas me ajuda muito mais a mudar o meu comportamento e aperfeiçoar o meu caráter,